Hoje eu tô aqui com vocês e a gente vai fazer uma sobremesa muito fácil, que vocês vão gastar só 15 minutinhos para fazer. E ela é deliciosa. Você imagina que já é gostoso comer um petit gâteau. Hoje a gente vai fazer um grand gâteau. É uma sobremesa maior, que já atende mais gente. Você pode servir isso aqui fácil para umas 12 pessoas. E ela é super fácil e dá para fazer de véspera. Vocês vão precisar montar um banho-maria. E aqui a gente vai começar o nosso banho-maria derretendo o nosso chocolate. Eu hoje estou usando chocolate meio amargo, mas vocês podem usar o meio amargo, pode usar totalmente amargo para quem quiser um sabor mais intenso de chocolate, ou também ao leite. Nosso banho-maria aqui, a água já está fervendo e aí eu vou adicionar a manteiga. E eu vou derreter os dois ingredientes juntos. Um detalhe importante, banho-maria a gente deve deixar a água fervendo com um fogo baixo e o bowl que vocês vão colocar não deve encostar na água. Eu vou aproveitar para untar a forma. Eu escolhi uma forma que é bom vocês usarem uma parecida, que saia ao fundo, porque o grand gâteau, o gostoso é deixar ele bem molinho no centro. Então ele pode ser um pouquinho difícil para você desenformar. E a gente vai untar só com manteiga. Então a gente tem que manter a temperatura baixa para a gente não passar a mistura de 50 graus, apenas para vocês sentirem ele tem que estar morno e um morno frio. Isso já é suficiente. Agora eu vou pegar o bowl da batedeira, vou juntar os 4 ovos inteiros e o nosso açúcar refinado. E aqui eu vou mexer no banho-maria. É importante não parar de mexer, mas quando ele chegar nesse ponto, olha, que já está cheio de espuma, é a hora da gente transferir para a batedeira. Para saber o ponto certinho, é só enfiar a mão e testar. Ele tem que estar morninho, não pode estar quente porque a gente não quer cozinhar a clara nem a gema. Agora eu vou transferir para a batedeira e ele vai continuar batendo até ele triplicar de volume. Já começa em velocidade alta. Prontinho, aqui já cresceu bastante. Toda vez que vocês tiverem uma massa muito leve e ter que incorporar uma muito pesada, se você jogar de uma vez só, o pesado vai todo para o fim. E a gente não tem uma boa incorporação, você perde muito ar. E aqui eu vou colocar a farinha. Eu vou colocar metade e sempre peneirando. Eu sei que tem gente que tem preguiça e fala, mas é tão chato, tem que ficar peneirando, mas faz uma diferença danada. A gente aumenta a superfície de absorção e o bolo realmente fica muito mais leve. E agora a gente vai fazendo movimentos devagar, de baixo para cima e sempre rodando o bowl 1/4 de giro, até acabar toda essa farinha. A gente já está suficiente, vamos parar e vamos colocar a segunda etapa. Vamos novamente incorporar a segunda parte. A minha mistura ainda está muito mais leve do que a de chocolate. Então, uma dica que eu gosto de dar nessa hora é, primeiro a gente vai colocar um pouquinho dessa massa bem leve no chocolate para já dar uma aerada nele, para depois a gente seguir misturando. Aqui já tá bom. Eu vou primeiro colocar o nosso licor. Aqui eu separei hoje brandy, que é um licor bem gostoso, suave e ele dá um sabor interessante. Se você for servir ele para criança, pode não pôr, porque não é obrigatório, não vai fazer muita diferença. A gente tem aqui 3 colheres de sopa de licor. Parte desse álcool vai evaporar enquanto ele estiver no forno. A primeira incorporação, essa primeira colher, eu não vou ter tanta preocupação de manter a estrutura do ovo, porque o nosso objetivo aqui é deixar a mistura de chocolate um pouco mais aerada. Continua com o mesmo movimento, de baixo para cima e girando a travessa aos poucos. Se achar algum gruminho de farinha, aproveita agora para incorporar. Repara que a massa ficou bem aerada. Agora é só despejar na forma. Pronto, agora eu vou levar para assar e o tempo que ele vai ficar é entre 15 e 18 minutos, às vezes pode ser até 20, vai depender um pouquinho do forno da casa de vocês. Primeiro ele vai levantar em volta como se fosse uma argola. A massa começa a assar pelas laterais, ela começa a subir, mas o meio ainda não subiu. E o ponto de tirar é antes que o meio atinja o pico. O ideal é vocês deixarem 4 dedinhos de massa, ainda que não subiu, no centro. Muito mole aqui, tá vendo? Esse é sinal que ele ainda precisa um pouquinho mais de forno, ó. A argola ainda tá mole desde esse ponto, ela tem que estar mais assada e ficar só esse centro mais mole. Então vou voltar ele um pouquinho pro forno. Se vocês derem uma olhadinha daqui de cima, até a cor aqui, ela é um marrom mais escuro. Olha, se eu bater, você vai perceber que ele ainda tá bem líquido. Mas é um líquido que pela rachadura, olha, você já tem informações de que ele firma, ele corta.
Uma opção muito legal para a gente finalizar, além dos morangos, é usando o nosso querido açúcar de confeiteiro. E aí eu vou dar uma dica para vocês, nunca coloque em cima do bolo, porque se você der, pode cair um monte, vai ficar uma piscina de açúcar só num lugar. A gente sempre coloca ao lado, uma quantidade que não precisa ser enorme, aí você transfere para cima e aí é só bater. E eu vou terminar com os nossos morangos. Então eu vou optar em colocar esse morango que a gente colocou. Ele era um morango inteiro que a gente só laminou. Repara que apesar de ser um grand gâteau, ele dá o ponto de corte sem escorrer, mas ele fica bem molhadinho. Servidos? Olha só, ele ainda dá corte, mas ele fica bem macio. E é uma delícia. Bom apetite!